Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do oitavo ano da Escola Dinâmica. Hoje vamos trabalhar diferente. Hoje nós não vamos trabalhar com geografia. Vamos trabalhar com ética, finalmente, né? É porque, infelizmente, né, a gente teve que demorar um pouquinho para começar a trabalhar ética. Por quê? Porque o nosso conteúdo de geografia, ele é gigantesco. Não que ele tenha uma importância maior do que ética, mas o conteúdo é bem gigantesco. O livro de ética é apenas 4 capítulos e aí a gente no instante terminaríamos esse livro. Né? Então eu resolvi deixá-lo para a gente trabalhar no segundo semestre, justamente por conta de ser muito tranquilo de se trabalhar, devido à sua extensão que não é tão grande assim. E aí hoje a gente vai começar a trabalhar com ética, não é? E o nosso primeiro assunto aqui, nosso primeiro capítulo vai falar sobre linguagem, né? O ser humano, ele desde os primórdios da humanidade, teve a necessidade de se comunicar com as outras pessoas, né, para expressar sentimentos, né, valores, ideias, né, através do processo de linguagem. Até porque a linguagem é um sistema de signos ou sinais, né, usados para indicar coisas para a comunicação entre pessoas e para a expressão de ideias, valores e sentimentos. Né? Existem milhares de formas no mundo de processo de comunicação e linguagem, né? Pessoas com deficiências visuais, pessoas com deficiências auditivas, pessoas com deficiências motoras, né? Ou deficiências fonoaudiólogas. Né? Cada pessoa dessa tem uma forma diferenciada de comunicação. Né? São elementos diferentes, né, que no final tudo se resume em linguagem, né, em uma forma de se comunicar. Os elementos que formam a linguagem são chamados signos, que indicam ou representam outros. Por exemplo, a fumaça é o signo ou o sinal do fogo. Então, onde há fumaça, geralmente vai haver fogo. Os signos linguísticos são palavras. Para uma mesma palavra, pode exprimir sentimentos ou significados diferentes, dependente de quem a emprega e quem ouve ou lê no contexto em que se é usada. Então, cada palavra ela tem significados diferentes. Né? A língua portuguesa, por exemplo, é uma das línguas mais difíceis do mundo de se aprender e de se entender também, porque existem palavras dentro do significado da língua portuguesa, que quando eu digo língua portuguesa é referente à língua brasileira, não português de Portugal, mas sim um português que se é falado no Brasil, não é? Porque aqui no Brasil nossa língua ela é bem diferente do que esse falado em Portugal, por conta justamente de vários sentidos de palavras. Por exemplo, manga, aqui no Brasil, ele pode ser fruta ou a manga da camisa, por exemplo. Então, cada palavra, ela, na língua portuguesa, ela tem que ser representada, né? Não só num contexto simples, porque quando você vai falar de manga, você tem que falar que manga você está falando, né? A conclusão de uma frase, na realidade, para que essa palavra ela seja entendida. Né? A colocação dela ela é importantíssima, principalmente dentro da língua portuguesa. Porém, não só da língua portuguesa se fazem as linguagens. Né? Existem vários tipos de linguagem no mundo. Né? Existem a linguagem em braille, né? Existem
a linguagem por sinais, né, que são as libras, né? Existe a língua americana, existe a língua espanhola, né? Existe o mandarim. Então, cada uma com a sua característica diferente, né? Que vai fazer com que as pessoas consigam se comunicar. É a linguagem que estabelece a comunicação entre os seres humanos por meio de palavras, relacionamentos com outros, diálogos, argumentos, relatamos discursos, amamos o cotidiano, ensinamos e aprendemos, etc. Então, a linguagem ela está envolvendo vários sentimentos, várias formas de comunicação, né? Qual a importância da força da linguagem, né? Desde que o homem se apercebeu de sua sensibilidade, né, e notou a presença destas com os outros homens, nasceram a necessidade e o desejo de comunicar os sentimentos e pensamentos, né? Então, o mundo, o ser humano, ele jamais consegue ser individualista, né, no mundo em que nós vivemos, né? E a necessidade da comunicação ele é importantíssima para que essa pessoa, ela consiga se desenvolver e a partir de então passar a desenvolver o processo de crescimento, né, de uma determinada região e de si mesmo através da comunicação, através da linguagem. O filósofo grego Aristóteles, né, ele em sua obra política dizia que o homem é o único animal político, pois ele é dotado da linguagem, ao contrário dos outros animais que exprimem dor, prazer por meio da voz, fone, né? O homem possui a palavra logos para exprimir seus valores, tornando possível a vida política social, né? Então, segundo Aristóteles, né, o homem é o único animal, né, político, ou seja, ele possui condições para argumentar, né, através da comunicação e que ele venha, a partir desses argumentos, alcançar um objetivo. Já Platão, né, no diálogo Fedro, dizia que a linguagem é fármaco. O que é que ele dizia? Por que ele dizia que a linguagem é importantíssima, né? Porque a palavra ela pode ser considerada um remédio, ela pode ser considerada um veneno e pode ser considerada um cosmético. Então, como é que isso pode ocorrer, né? Por exemplo, uma pessoa que está em depressão, ela é uma pessoa extremamente vulnerável a determinadas palavras que venham ser direcionadas a ela. Então, Platão, em seu pensamento, quando ele disse que a palavra ela pode ser um remédio, um veneno ou um cosmético, uma pessoa com depressão, você vai conversar com ela, ou então ela vai procurar um psiquiatra, para esse psiquiatra e conversar com ele, e a partir da palavra, né, passar a minimizar ou tomar medidas mitigadoras, né, do processo do tratamento através da palavra, e a partir de então essa palavra se tornar um remédio, né? Platão não estaria errado de forma alguma em dizer que a palavra era fármaco, ela é remédio. Da mesma forma que ela também pode curar, ela também pode matar, né? De que forma ela pode matar? Por exemplo, uma pessoa que é extremamente apaixonada por outra, e essa pessoa ela não é muito bem
mentalmente, tem alguns problemas mentais, assim, por possessividade mesmo, e de repente aquela outra pessoa que ele estava apaixonado chega para você: eu não quero mais nada com você, vamos encerrar o nosso relacionamento. E ela não aceita esse relacionamento, chegando ao fim, e chega até tirar a sua própria vida. Então veja só o poder da palavra, né? Então a palavra se torna venenosa porque a pessoa chega a tirar a própria vida porque não aceitou o final de um relacionamento, né? E entre outras coisas que possam, estou dando um exemplo aqui, e entre outras coisas que possam acontecer, não é? Em relação à palavra ser considerada um veneno. E ela também é cosmética, porque pessoas muito vaidosas, ou não, né? Uma pessoa chega para você e diz: menina, como você está linda, essa sua maquiagem está linda, etc. E a pessoa, por sua vez, vai para casa e acaba se maquiando mais ainda. Ou então a outra pessoa diz: rapaz, te cuida, tu é uma pessoa tão bonita, mas ao mesmo tempo estás tão feia porque tu acaba não se cuidando, não é? Tu não usa uma maquiagem, tu não bota um batom, tu não toma um banho, tu não vai a um salão de beleza. Então, a pessoa, a partir daí, passa a se tocar, não é? E aí, consequentemente, ela vai se cuidar, não é? E aí, por isso que Platão, que era um sofista, né? Ele é seguidor da palavra de Sócrates, ele colocou que a palavra ela é fármaco, né? Ao mesmo tempo é remédio, é veneno e ela é cosmética. Ou seja, Platão considera que a linguagem pode ser um medicamento ou um remédio ou um conhecimento, pois pelo diálogo e pelas comunicações conseguimos descobrir nossa ignorância e aprender com os outros, não é? Então é importantíssimo que as pessoas, já dizia Chacrinha, não é? Quem não se comunica se trumbica. O que Chacrinha quis dizer nessa frase dele aí, que é extremamente contundente, não é? Pois nessa palavra, né, que Chacrinha colocou, ele falou que as pessoas que são mais caladas, né, que não procuram comunicação com o próximo, acabam quebrando a cara, né? Muitas vezes acabam quebrando a cara. Porque a comunicação, né, as opiniões ali são importantes, mas é claro que não devemos aceitar todas as opiniões, porque nem todo mundo é dono da verdade, né? A gente tem que ouvir opiniões e pesquisar e analisar para saber se aquela opinião também está correta, não é? Para que se tenha uma problemática a resolver com a solucionática. Já dizia um jogador de futebol, quem era? Me esqueci o nome do futebol. Porque toda problemática existe uma solucionática. E essa solucionática vem através da conversa, do diálogo. Pronto. Ontem eu tive um exemplo muito prático. Tenho um amigo meu que está com uma crise conjugal com a esposa dele. Além disso, meu amigo ele sofre de depressão. E ele é considerado um irmão para mim, né, e para outros amigos da gente também. E ele marcou para a gente se reunir ontem, né, para a gente conversar, né, e ver qual a melhor solução para que ele resolva essa questão do relacionamento dele com a esposa. E a gente se reuniu na casa de um dos amigos da gente e a gente foi conversar, né, ver qual era realmente a situação, qual o problema. Por quê? Porque a partir de várias opiniões, né, as pessoas conseguem desenvolver a sua opinião própria e analisar até chegar em um denominador comum para que seja resolvido qualquer problema que venha a atormentar um relacionamento. E aí a gente conversou muito, passamos a tarde todinha conversando e entrou pela noite, né? Mas aí a gente chegou em um denominador comum. Ele vai tentar resolver a situação da melhor forma possível, né? Porque ele se separou da mulher, inclusive não está nem falando com a mulher, nem olhando para cá. E eles têm um filho, né? E o filho dele é importantíssimo para o relacionamento, né, dos dois. E também eu acredito que a falta de comunicação entre os dois vai acabar também interferindo na questão do
do aprendizado da criança, e a criança também tem problemas como poxa, qual é o problema que ele tem? Ele é autista, né? E aí, consequentemente, ele necessita de cuidados especiais, tanto do pai e da mãe. E o relacionamento abalado entre os dois, né, de uma forma extrema, acaba também, por sua vez, por tabela, interferindo também no desenvolvimento da criança que tem um autismo, né, e que vai acabar atrasando o tratamento, né, para que esse problema seja solucionado da criança que é um autismo leve, né, mas que vai, com certeza, interferir diretamente. Então, deve-se conversar, né, deve-se resolver o problema da forma mais adulta possível, mesmo que a separação ocorra, né, para que ninguém saia perdendo com isso, nem tampouco a criança, né, que é de importantíssima, como eu posso dizer, de importantíssima responsabilidade dos dois, né, e aí, consequentemente, não pode se deixar de lado, né. Então, pode, porém, ser venenoso quando, pela sedução das palavras, nos fazer aceitar a ideia, fascinados com o que vimos ou lemos, sem que indaguemos tais palavras são verdadeiras ou falsas. Infelizmente, o ser humano, o brasileiro em si, ele foi criado para sempre escutar palavras que ele acha que tem que escutar. Quando vem uma pessoa que fala a verdade a ela, essa pessoa acaba se doendo, não é? E achando que aquela pessoa que falou a verdade a ela está querendo mal para ela, e na realidade não é. Está querendo o bem. Então as pessoas têm que começar a aprender a escutar coisas que elas não estavam esperando escutar e aceitar da melhor forma possível para que essa palavra não torne veneno, né? E ela venha causar, fazer com que você cause alguma besteira ou queira matar a pessoa que lhe falou aquilo, ou sim, você se intrigue dela, né? Então, a gente tem que começar a ouvir, né, o próximo, seja aquilo que a gente espera ou não. Às vezes aquela pessoa está falando algumas verdades para a gente, para o nosso bem. E a gente tem que aprender a aceitar, né, essas palavras, porque ela pode, ao mesmo tempo, em vez de ser veneno, ela também pode ser remédio, né? Porque nós temos que aceitar e, a partir de então, começar a resolver nossos problemas a partir de certas palavras. E, por fim, a palavra pode ser cosmética, uma maquiagem ou máscara para dissimular ou ocultar a verdade sobre outras palavras, né? Então, quando você fala com uma pessoa dizendo que ela está feia, ela está desarrumada, que ela se cuide, né? Então ela vai, a partir de então, começar a tomar providências, e a partir daí ela vai mudar o perfil dela, claro, e se ela acatar aquilo que foi falado para ela, de forma que ela venha se resolver sua vida da melhor forma possível. Podemos avaliar a força da linguagem formando como exemplo os mitos e as religiões. A palavra grega mitos significa narrativa, portanto, a linguagem. A linguagem tem um poder encantatório. Note que em quase todas as religiões existem profetas e oráculos, isto é, pessoas escolhidas para transmitir a mensagem divina aos humanos. Então, o oráculo é aquele que sabe a resposta de todas as perguntas, né? Dentro de uma religião você tem os líderes religiosos, né? Como, por exemplo, as pessoas católicas, elas recebem ensinamentos do Papa, né? O Papa Francisco,
né, que é o nosso atual Papa da Igreja Católica, ele não é que ele seja o dono da verdade, né, mas que uma pessoa para se tornar Papa, ela estuda muito, né, estuda e é uma pessoa extremamente apolítica, né, é uma pessoa que, através de análises feitas através de estudos, né, pode ver que um Papa ele consegue falar várias línguas, língua do mundo inteiro, né, e que tem um aprendizado extremo. Então, uma das pessoas mais inteligentes do mundo é o Papa. E ele é o principal sacerdote da Igreja Católica, né, onde ele leva os ensinamentos corretos para a população que é, como é que se diz? Que é seguidor da Igreja Católica. Então, os ensinamentos do Papa é um referencial teórico, não é, que é ensinado e colocado para as sociedades cristãs, que muitas outras religiões fora do catolicismo, pessoas conseguem também absorver ensinamentos do nosso Papa. Como nas religiões protestantes também tem seus representantes, né, representantes supremos, máximos, que também colocam coisas, né, que são de suma importância para o aprendizado da vida do dia a dia dos outros cidadãos que não sejam de religiões protestantes. Então, o conjunto dessas sabedorias faz com que o ser humano ele absorva e desenvolva novos ensinamentos, novos aprendizados, para que sua vida seja extremamente harmoniosa. E o que é melhor ter consciência dos significados dos gestos é importante, principalmente porque, por ser natural, inconsciente, a linguagem corporal não mente e permite uma leitura mais precisa do interlocutor. Né? Então, muitas vezes, o corpo, né, ela também transmite uma mensagem. Né? Minha esposa é uma pessoa que me conhece extremamente bem. Às vezes ela olha para mim e diz: tu estás triste, o que é que tu tem? Fala comigo. Né? Só pelo semblante da pessoa, através do conhecimento, a linguagem corporal, ela já mostra como é que a pessoa está. Por exemplo, quando uma pessoa, ao pensar para responder uma pergunta, olha para cima e à direita, significa que ela vai omitir ou mentir sobre algo, né? Uma pessoa que não olha na sua cara, né? Que começa a desviar olhares, ela tenta fazer isso justamente porque ela não tem coragem de falar a verdade, não é? De mostrar a você qual é a situação verdadeira de determinados casos. Então, jamais acredito numa pessoa que, ao perguntar ou indagar essa pessoa alguma coisa, essa pessoa desvia o olhar na hora que ela for responder, porque provavelmente ela está falando uma coisa errada. Então, o corpo, gente, ela dá muitos sinais da comunicação entre pessoas. Se olhar para cima, à esquerda, né, ela está tentando lembrar de algo, né, ou de alguma coisa. Torcer o pé, aproximando-se para a lateral da sola e abaixar a cabeça pode revelar, né, que você está com vergonha. Cruzar os braços ou as pernas é sinal que você não está querendo conversar ou não concorda com a opinião de quem fala. Tudo isso é uma observação feita através de estudos de psicólogos e psiquiatras, né, que faz com que o corpo da pessoa ela mande sinais, né, onde as pessoas passam a conversar de uma forma até que indireta, né, mas que ela está demonstrando a realidade. Quem entende dos fatos, quem entende da comunicação, vai com certeza entender, né, o que é que aquela pessoa está se passando, não é?
O que é que ela está querendo comunicar ali a partir apenas de gestos, né? Cruzar os dedos da mão, cruzar os dedos com as mãos juntas, curvar-se e ainda dobrar as pernas em uma insinuação de que você está implorando por algo, curvar o tórax, colocando os ombros para baixo, é uma postura que revela timidez e insegurança. Agora, se você estufa o peito, projetando o tórax para frente, né, passa a imagem de uma pessoa imponente ou até mesmo arrogante, né? Ou seja, a maneira que você expressa nunca é inocente. Ela revela muito daquilo que vai da sua cabeça ou do seu coração. Então o corpo, gente, ele é um corpo que ele não é mudo, não é? Ele é comunicativo. Então suas expressões inconscientes, não é? Através do seu corpo, de uma forma ou de outra, acaba passando alguma informação, né, para o indivíduo através apenas e meramente dos seus gestos. Vamos responder aqui uma questão da página 11, que diz o seguinte: aprendemos que a linguagem surge da necessidade de expressar a comunicação do homem. Sendo assim, é possível a existência do ser humano sem linguagem? Não é? Então, responde aí. A linguagem é um modo de manifestação da existência. Sendo assim, toda vida pressupõe a necessidade de uma manifestação e de sua efetivação. O choro, a fome, a carência, a alegria, o aprendizado, enfim, tudo que há no homem comunica-se com o outrem e com o mundo. Não se pode pensar o ser humano isola sem mesmo isolado em si mesmo. O homem é a relação. Então, em hipótese alguma, o ser humano ele consegue desenvolver a sua vida através do isolamento. Se ele se isola, de alguma forma, ele está retraindo o seu desenvolvimento perante ele mesmo e perante a sociedade. Então, o isolamento ele é uma situação onde não traz desenvolvimento, né, de nenhuma forma para que esse homem ele possa comunicar e promover esse desenvolvimento consigo mesmo e com o próximo. A segunda questão diz o seguinte: leia o texto abaixo e responda. O nome do texto significa traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pensa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Então, letra A dessa segunda questão, na página 12, diz o seguinte: quais os aspectos da vida em sociedade podem ser percebidos na poesia? Aí você bota aí, ó, eu, aí abre parênteses e coloca dentro de parênteses ego. E o outro, abre parênteses e coloca dentro alteridade. Fecha parênteses. A vida em sociedade e solidão são hábitos e necessidades sociais, bem como a própria condição vital desenvolver-se com isso e modificar-se e morrer também. Então, tudo isso tem a ver com os aspectos da vida em sociedade. Ok? Então, gente, vocês em casa vão responder a continuação da página 12
e a página 13. Né? Aí, daqui a pouco a gente volta para continuar com o nosso assunto, ok? Um abraço a todos, até daqui a pouco.